Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de formação de discipuladores, um curso promovido para ajudar você a desenvolver os seus dons, os seus talentos como mestre, para ensinar a palavra de Deus de maneira muito centralizada na Escritura. Meu nome é João França, sou ministro da palavra e dos sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Nos links abaixo, na descrição abaixo desse vídeo, você terá informações sobre como entrar em contato conosco e como poder patrocinar o nosso programa aqui, tá bom? A aula de hoje, a aula número 2, é a aula que vai tratar das características do discipulado e faixa etária. Isso é importante porque quando nós trabalhamos a ideia de discipulado, nós focalizamos a nossa mente, o nosso coração naquilo que é essencial para comunicar a palavra de Deus ao nosso aluno, né? E a gente precisa entender as características do discipulado, mas devemos considerar também a faixa etária. Enquanto no discipulado, a faixa etária ela é importante para você ter habilidades necessárias para comunicar o Evangelho às pessoas nos seus relacionamentos, uma linguagem que possa ser acessível. Veja, o que se aplica ao discipulado aqui não se aplica ao querigma, ao anúncio da pregação. Na pregação da palavra que acontece na Igreja de Cristo Jesus, não há como você fazer faixa etária, dividir o culto, porque o culto não é divisão, o culto ele é corporativo. Há aqueles que advogam que as crianças devem sair do culto público e ir para o cultinho delas. Veja, biblicamente isso não é sustentável, né? Isso é ignorar que Deus ele fala tanto com adulto quanto com criança, porque ele é Deus. Ele comunica-se com as pessoas da maneira soberana que ele assim o faz. Agora, na área de ensino, de maneira particular, Deus também o faz. Ele comunica-se de maneira soberana. Nós fazemos a divisão em faixa etária para facilitar a transmissão do conteúdo, mas sabendo que o problema do indivíduo não é a falta de conhecimento ou de cognição, não. O problema do homem é rebeldia, desde a criança até o adulto. Dito isto, vamos para a nossa aula de hoje. Veja, segundo Timóteo, Paulo disse que as coisas que de mim ouvistes, na presença de muitas testemunhas, estas as confiam a homens fiéis, que também poderão ensinar a outros. Então você tem a replicação do discipulado. Veja, alguém te ensinou, nesse caso Paulo diz, eu ensinei a você, Timóteo, o que você precisa saber, mas aí você vai confiar isso que eu te ensinei a outras pessoas, a homens fiéis, e estes vão ensinar a outros. Então, a multiplicação do discipulado. Então, é a transmissão do conteúdo que impera nessa questão do discipulado. Você, discipulador, você transmite o conteúdo para o seu aluno, e seu aluno, mais à frente, tornar-se-á um professor e também comunicará a palavra que você ensinou a outras pessoas. Isso é básico, isso é fundamental, né? Por isso que a gente costuma dizer que sempre há um ciclo no discipulado, né? Qual é o ciclo do discipulado? O professor ensina, aluno aprende, aluno torna-se professor. Professor, para ser professor, precisa aprender para ensinar e assim sucessivamente. Então, todos continuam no discipulado, todos continuam aprendendo. Cada qual terá o seu grau de ensino, cada qual terá o seu grau de aprendizagem. Mas primeiro você precisa aprender a considerar o seu aluno, né? Veja essa charge aqui que a gente coloca, né? Acho que você concordará que o conceito soteriológico pactual nesta passagem colide com a sua importância cristológica. O aluno está lá sem entender o que a pessoa está falando porque ela não considerou a comunicação eficaz para chegar até o aluno. Conceitos simples são importantes serem ditos em sala de aula, seja na aula da escola dominical, seja na aula do discipulado, seja na aula de um seminário teológico ou de uma universidade teológica, ou em qualquer outro ramo não religioso. Há uma necessidade de você comunicar o que você quer comunicar
com clareza, com fidelidade, com simplicidade. Você não precisa inventar a roda, você precisa apenas explicar conceitos, né? Os conceitos estão lá, você precisa explicar esses conceitos para as pessoas. Você não vai ter que inventar o conceito já existe, você só precisa aplicar com clareza às pessoas. É claro, eu sou um tipo de professor que gosta quando o aluno questiona, mas boa parte das minhas aulas há pouco questionamento. E quando eu pergunto por que há pouco questionamento, eles falam, o senhor ensina com clareza. A clareza, ela é essencial para a comunicação da verdade e do ensino que está sendo transmitido. Nessa charge, você percebe que o aluno está com a dúvida, sem saber o que responder. E por que responder? Porque não entende os conceitos que são colocados na afirmação e na indagação do professor. Isso nos leva para o tema da nossa aula de hoje, características do discipulado, considerando a faixa etária. Então, primeiro, você sabe que a fase do desenvolvimento do indivíduo, ele passa por várias fases. É claro que Jean Piaget foi o pioneiro que começou a trabalhar essa ideia do desenvolvimento infantil cognitivo, né, que as pessoas acabaram pegando isso e trazendo para a chamada pedagogia moderna, né? Embora o Piaget não tinha essa intenção de ser uma coisa para a pedagogia moderna, ele desenvolveu isso para ajudar os seus filhos que tinham alguns problemas de aprendizagem, né? Então ele vai desenvolver isso. Porém, quando nós pegamos o bojo que a gente observa, né, em relação às crianças, você vê, por exemplo, crianças, né, de 2 anos ou até 2 anos, elas têm as seguintes características. Elas são imitadoras, elas imitam os pais, ou imitam o que está em sua volta. Elas são experimentadoras, elas pegam as coisas, imitam as coisas, pegam, sentem as coisas, né? Elas vão aprendendo habilidades linguísticas, começam a soltar as primeiras palavras, né? Ora fala papá, ora fala mamãe, ora fala as palavras que vêm, né? E tenta articular sons. Então, essas crianças elas estão nesse processo. Elas estão sempre aprendendo por meio de relacionamentos. Ela começa a criar laços de afetividade com a mãe, com o pai, através do relacionamento vivido e experimentado. Elas são independentes e, nesse sentido, elas não se envolvem em grupos. E aqui uma falha na escola moderna, quando tem a aceitação de crianças a partir de 2 a 3 anos, 2 anos, né? Qual é a falha? A falha é que você quer que aquela criança tenha amizade, ela não vai ter amizade porque ela não tem essa noção de ambiente de amizade. Ela tem apenas um ambiente familiar, como ambiente que vai lhe ensinar, que vai lhe orientar, da onde ela vai ter as primeiras experiências cognitivas, as primeiras experiências de aprendizagem. Mas já na pré-escola, que equivale a ter de 3 a 5 anos de idade, a criança passa a ser questionadora. Ela questiona muito. É daqui que nascem muitas vezes os filósofos, viu, gente? Você vai... aquele autor Justin Gardner, né, no seu livro O Mundo de Sofia, um romance da filosofia, ele menciona inclusive isso nos dos seus capítulos. Ele vai mencionar que as crianças elas tendem a ser questionadoras e às vezes você quer calar a criança. A criança pergunta o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, você não diz para a criança, você quer dar logo o conceito pronto, você não faz a criança pensar, né? Mas elas são questionadoras, significa que ela está pensando, questionando, querendo saber aquilo. Elas também são capazes de se concentrar em uma coisa de cada vez, ou seja, ela está ali fixada numa única coisa. Ela não se concentra em várias coisas, mas naquela coisa específica. Elas são alunos sensoriais, ou seja, são alunos daquilo que os sentidos comunicam, né? Se você for trabalhar na linha filosófica, você diria que elas são empiristas. Então, elas aprendem pelo sentido. Elas são sensoriais, elas percebem as coisas em sua volta. Mas elas são mais fisicamente aptas do que as crianças menores. Elas podem fazer pequenas tarefas. E elas são alunos que passam a se envolver em grupo, porque começam a perceber a existência do outro, né? E são alunos bastante móveis, ou seja, móveis para dizer inquietos. Elas são inquietas. E aí, mais um alerta para a gente, né? Tem gente que tenta trabalhar a ideia de
hiperatividade, TDAH, essas coisas, gente, não cabe nessa avaliação aqui, tá? Esses alunos móveis ou inquietos, eles são alunos da sua faixa etária, eles vão estar sempre se movimentando, estarão de maneira inquieta, né? Em determinados momentos, né? Então a gente precisa ter essa, essa, essa compreensão, né? Se não tiver essa compreensão, não funciona, né? E são crianças do ensino fundamental. Aqui, as crianças do ensino fundamental, como é que elas são? Elas são jogadoras, ensinadoras, elas só aprendem a jogar bola, jogar golfe, jogar futebol, né? E são pessoas que são dramatizadoras, ensinam coisas que você bota para rir em ver as crianças fazendo isso, né? São criadores práticos, ou seja, eles fazem as coisas de maneira muito prática, pensadores concretos, pensam de maneira concreta, elas não têm a noção de abstração, de abstrair, de imaginar alguma coisa, elas têm essa dificuldade, né? E elas estão no processo de aprendizagem de leitura, elas estão aprendendo a ler, né? Então, essa faixa etária, ela é importante você entender aonde cada situação se encaixa, tá? Às vezes você tem na nossa igreja nós temos uma dificuldade com isso, porque nós não temos a divisão pela faixa etária, porque as crianças são meio que, umas são maiores que outras e tal, a gente não consegue fazer essa baliza ainda. Com alguma dificuldade a gente consegue ensinar, mas a baliza ainda não foi feita. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, você tem essa visão, ok? As crianças do ensino fundamental, superior, ou seja, que vão para o ensino fundamental, né? Então, elas têm a ênfase na participação em grupos, uma capacidade de analisar fatos e intenções. O pensamento dessas crianças são lógicos. Há um amor pelos fatos, aquilo que é contado, elas se encantam, né? Há também a cooperação com objetivos comuns do grupo. Então, tudo isso pertence à faixa etária estabelecida aqui das crianças do ensino médio, do ensino fundamental superior. Agora, os alunos do ensino médio, como é que eles aprendem? Como é que eles entendem isso? Como é que eles passam a olhar para isso, né? Primeiro, a ênfase profunda nas relações entre os pares. Então, há uma relação entre os colegas de sala de aula, é aqui onde você começa a formar as famosas duplas, né? Então, nesse processo, eles aprendem um com o outro. Há mudanças físicas, tanto físicas que você percebe, como mudanças internas que você não percebe, mas estão ocorrendo, né? A luta com os hormônios, a luta com as inquietudes da alma, os dilemas da vida, que eles são pelo seu lugar no mundo. Então é isso que acontece. Há também a mudança gradual no pensamento concreto para o pensamento abstrato. Ou seja, eles começam a pensar, a refletir, a abstrair, a pensar mais filosoficamente sobre o mundo que os cerca, tentando entender a unidade do mundo, a multiplicidade do mundo. São coisas que você vai ter no aluno do ensino médio. Há também a capacidade de refletir sobre os próprios pensamentos e ações. Por que eu penso da maneira que eu penso e por que eu acho da maneira que eu acho? Notoriamente, o aluno do ensino médio ele poderia ser um aluno mais inclinado à filosofia, ao conhecimento filosófico da coisa. Esse seria o que eu diria da abordagem no aprendizado do aluno do ensino médio. Ainda nos alunos do ensino médio, você tem as seguintes características também. Eles buscam uma estabilidade de uma identidade pessoal, por isso que às vezes eles procuram se agregar a grupos, né? Há também uma profunda influência dos pares, dos seus colegas. Né? Seus colegas acabam tendo mais influência que às vezes os pais, os parentes. E também há sempre uma mudança contínua em direção ao pensamento abstrato. Estão sempre pensando de maneira, parece que não vivem neste mundo, parece que vivem no mundo da lua, né? E aí chegamos aos jovens e adultos, né? Os jovens e adultos. O jovem adulto, eles estão ali questionando valores e crenças, então eles vão questionar o que é que eles pensam sobre determinadas coisas e se as crenças deles são de fato, passam pelo crivo
dos seus pensamentos, né? Eles procuram ter objetivo na vida e também se preocupam com a vocação que vão tomar durante a sua jornada na vida. Que profissão vão ter? Então, com base nisso, você consegue transmitir os valores do Evangelho para eles, olhando essas estruturas da faixa etária que se apresenta para nós. Agora, veja, há um relacionamento muito importante aqui. A fé na parentalidade e o ensino próprio da fé, né? Ou seja, desenvolver crianças de fé, ajudando-os a aprender a aplicar a Bíblia em suas vidas, estão em duas esferas importantes, dois binômios e duas mãos que auxiliam a criança a caminhar na fé. Primeiro, a fé através da parentalidade e depois o ensino da fé. E seria a fé na parentalidade, a fé que se aprende em casa. A fé que é ensinada é a fé que você aprende na comunidade eclesiológica, na comunidade eclesiástica, na igreja. Então, esses dois envolvimentos que tem são os caminhos que uma criança chega à fé em Cristo. Agora entramos na questão do princípio do conteúdo, né? O conteúdo do ensino deve apoiar a sua aplicação, entendem? Ou seja, aquilo que você ensina deve ter o objetivo de aplicar, de chegar ao coração do indivíduo. Esse é o alvo da aplicação. Sabendo que a aplicação é um instrumento divino, tá? Ou seja, é o instrumento que você usa para que, orando através do Espírito Santo e para o Espírito Santo, para que a graça seja comunicada pelo Espírito Santo ao seu discípulo. Então, as estratégias que a gente usa para o princípio do contexto são o seguinte: as estratégias de educação cristã, na igreja e em casa, devem abordar o contexto mais completo da vida do aluno. Não é apenas o contexto meramente religioso, mas o contexto como um todo, o que nós vamos chamar mais à frente de cosmovisão. Ou seja, o ensino deve alcançar a cosmovisão do indivíduo, o que ele pensa, como ele age, como ele se comporta, o que deve ser confrontado, o que deve ser confrontado, aonde deve caminhar. Então, tudo isso pertence à esfera do ensino, né? Lembra, por exemplo, quando você estuda filosofia, você vai lidar com o chamado ensino peripatético, né? Comum em Aristóteles. Enquanto Aristóteles ele caminhava, ele ensinava. Assim, nós vemos isso também na escritura, né? Devemos ensinar caminhando, andando na praça, dormindo, deitando, levantando. Né? Deuteronômio capítulo 6 vai nos delinear o processo cotidiano do discipulado, do ensino da lei de Deus, de estruturar a lei de Deus ao coração do indivíduo. Esse é um ponto importante que a gente tem dentro da estrutura de pensamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto que a gente precisa é o princípio do foco. Qual é o princípio do foco? Vamos lá. Eu tenho que entender que é o foco do ensino em grupo, ou seja, você tem um grupo, então você vai ensinar o grupo, mas com o objetivo de alcançar indivíduos, grupo de indivíduos. Então, o grupo, através do ensino da palavra, você se reúne na escola dominical para dar aula para alguém, para ensinar uma classe específica. Então, você está dando aula para o grupo, mas com o objetivo de alcançar quem? O indivíduo. Há um grupo de indivíduos presentes naquele grupo, naquele foco, nesse grupo de ensino. Então, você tem o alvo geral. O alvo geral é aquela comunidade, aquele grupo de pessoas específicas que você quer alcançar, o alvo ideia geral. E existe o foco no discipulado individual. É o indivíduo. Você pega e vai decidir acompanhar essa pessoa durante toda a sua jornada de evangelização. Então, é um indivíduo. O foco é um alvo único. Veja aqui, esse único alvo, ele é objetivo da sua interação de ensino, de colocar a palavra, de ensinar a palavra, de ser didático com essa pessoa. Por exemplo, o nosso curso aqui é um curso de discipuladores. Meu alvo está no primeiro foco, que são um grupo de ensinos e indivíduos. Mas eu não sei, por exemplo, se você está assistindo essa aula, se você é um indivíduo que decidiu acompanhar esse curso de maneira única, específica e tudo mais. Então,
Veja, embora esse vídeo seja gravado nessa estrutura, lembre-se que o foco dele primeiro está ali no bloco, no foco do grupo, e não no foco do indivíduo. O foco do indivíduo é quando você individualmente acompanha uma pessoa, ok? Isso é importante ser dito. Aí eu tenho o ciclo da necessidade. O que eu tenho no ciclo da necessidade? Eu preciso, de fato, do conteúdo, da aplicação, da resposta e do precisar ou da necessidade do indivíduo, né? Então, eu tenho lá o conteúdo que vai ser aplicado, haverá resposta que vai alcançar a necessidade desse indivíduo, ou que vai apresentar a necessidade desse indivíduo, ou vai suprir a necessidade desse indivíduo. Então, a necessidade me provoca também o conteúdo, que me gera a aplicação, que me provoca a resposta. Ok? Então, é importante a gente entender como funciona essa questão. Também existe o princípio da maturação, ou seja, cada discípulo amadurecerá de uma maneira única, não em sintonia com os outros discípulos. Nem todo mundo vai aprender tudo que é dito em sala de aula no primeiro momento. Alguns vão pegar mais rápido aquele conteúdo, outros vão ter dificuldade com aquele conteúdo. Daí a necessidade da repetição nas perguntas, no questionamento e muitas vezes na boa elaboração da resposta. Mas lembra, a maturidade ela vai acontecer gradualmente na vida de cada indivíduo. Cada indivíduo ele é individual, já está dizendo, indivíduo, ele é particular. Ele aprende de maneira distinta do outro. Também existe o princípio da humanidade, ou seja, o objetivo do ensino cristão é dar uma voz humana à palavra de Deus. É um modelo humano aos caminhos de Deus. Qual é a ideia? A ideia é que você está comunicando a pessoas coisas divinas. E às vezes você vai ter que usar recursos diversos para poder que essa verdade divina chegue até o indivíduo. Isso não é humanizar a palavra, importante dizer isso, mas isso é pegar a palavra e colocar dentro da linguagem do homem. Foi isso que Deus fez com a encarnação de Cristo, por exemplo. Quando Cristo se encarna, é Deus comunicando a sua graça através da pessoa divina do Redentor para se comunicar com nós com uma clareza singular, uma clareza inquestionável, né? Nós não temos aquela ideia de que há em alguns teólogos que Deus é totalmente o outro, que se escondeu, que se ocultou, que não se revelou. Na verdade, ele é aquele que se revela, é o Deus que intervém e o Deus que se revela. É o Deus que vem para a história e é o Deus que se revela através dessa vinda dele à história. Isso é importante para nós. Então, esse é o objetivo nosso, é dar uma voz humana à palavra de Deus no discipulado. E um modelo humano aos caminhos de Deus, ou seja, diz assim, ó, esse caminho por aqui, ouça a palavra de Deus. Então, esse é um mecanismo, e daí a necessidade do professor, do discipulador, estudar, conhecer. Eu conheço pessoas que estão na igreja, dando aula de escola dominical, mas que não têm o gosto pela leitura. Não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de se aprofundar para comunicar a graça aos outros. Né? É importante a gente frisar isso. É necessário que você faça o seu papel, ou como se diz na minha terra, o dever de casa. Também existe o princípio da adequação, ou seja, o ensino deve ser apropriado para a idade e adequado ao desenvolvimento. Isso aqui é importantíssimo a gente colocar em termos práticos, né? Isso aqui é fundamental, né? Então, eu não vou ensinar para uma criança conceitos como, por exemplo, cognoscibilidade dessa maneira. Eu posso usar o mesmo conceito, mas usando, olha, Deus pode ser conhecido. A criança vai entender. Diz, olha, saiba que Deus ele é cognoscível. A criança vai ficar falando que ela não conhece o conceito, ela não sabe o que é o termo. Mas uma vez que eu digo que Deus pode ser conhecido, ela entendeu isso. É mesmo por onde? Pela leitura da palavra, pela escritura, pelas obras da criação. Você vai explicando isso à criança. De igual modo, eu não posso deixar de ignorar você a tocar na pincelada, embora não seja isso aqui o nosso objetivo,
Mas falar da pregação. Por que eu defendo que a criança deve estar no culto? Primeiro, que a Bíblia diz que é assim. Mas porque uma criança no culto lembra ao pregador que ensina a palavra na igreja de que a linguagem dele precisa ser acessível a tal ponto de alcançar a mente de uma criança. Então, essa é a primeira paridade. E tem que ser adequado ao desenvolvimento. Então, por isso que a gente divide as faixas etárias num discipulado, numa escola dominical. Por essa razão, ok? Avaliação pessoal e avaliação da igreja, né? A pergunta que a gente tem que fazer é como esses princípios foram exibidos em minha própria vida espiritual. Né? Como é que isso, de fato, é na minha vida pessoal. Esses princípios que eu aprendi agora, eu consigo replicar isso no meu ensino? Eu consigo replicar isso na minha aula? Eu consigo replicar isso na minha didática? Né? E como eles se manifestaram na vida da minha igreja ou do meu ministério. Então, na minha igreja, isso é eficiente? É desta maneira que é feito? Ou as coisas é feitas de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhuma preocupação com essas coisas? A gente precisa ter essa responsabilidade e essa autocrítica, né? Se avaliar em relação a isso. Muito bem. Agora vamos lá. O que é ciências sociais? Né? O estudo da forma como as pessoas pensam, interagem e vivem. Então, é uma relação dinâmica entre ciências sociais e teologia. Veja, a gente, quando estudamos na escola regular, né, nós descobrimos que existe uma disciplina chamada ciências sociais, que lá no ensino médio vai ser chamada de sociologia. É claro que a sociologia, nos dias de hoje, ela se tornou instrumento na mão das ideologias nefastas contra o cristianismo. Mas, originalmente, a sociologia seria a relação entre nós, como pensamos, como vivemos, como interagimos. E precisa entender que há uma relação entre ciências sociais e teologia. Como elas se relacionam? Veja, primeiro, ciências sociais, a ciência que acaba com teologia. Não, ciências sociais acabam com teologia. Ou seria ciências sociais e teologia? A ciência como mestre da teologia? Aqueles que advogam que a ciência ela é mestra, ela ensina a teologia. A teologia e ciências sociais, a ciência como subserviente à teologia, ou teologia que elimina a ciência? Então você tem essa questão. Veja, nós costumamos dizer, né, que no passado a teologia era a rainha das ciências. Depois disso mudou para a filosofia e agora vive a ciência querendo mandar em tudo, né? Então eu preciso entender a relação. Veja, deixa eu voltar aqui nesse quadro aqui só para explicar para vocês aqui que a concepção verdadeira é que teologia, a ciência ela é subserviente para a teologia. A ciência social ela serve à teologia nesse sentido, né? Então tem aqui Deus, uma grande divisão, e a humanidade. Então Deus é o Criador e a humanidade é a criatura. Nesse meio eu preciso transpassar esse meio, essa ponte, para poder haver uma relação entre Deus e a humanidade. Então, qual é a maneira que a gente tem? Deus é a fonte de toda a revelação. E o homem investiga essa revelação. Por isso, teologia primeiro, ciências depois. Então, eu tenho a criação e tenho a palavra. Então, a criação, a Constituição de Fé belga vai dizer para nós que Deus tem dois livros, o livro da criação e o livro da revelação. O livro da criação é tudo que ele criou, a revelação é a palavra escrita. E nesse sentido, você vai ter exatamente essa relação. Deus é a fonte de toda a revelação, tanto na criação, então a ciência investiga a criação, então que ela encontra lá a revelação divina,
e aquilo que a palavra, a ciência, o homem investiga a Escritura e o que ela encontra na Escritura, o que ele encontra na Escritura, o homem encontra na Escritura, é também a verdade de Deus. E aí eu tenho nessa questão, nesse páreo, eu tenho lá ciências sociais, está dentro da criação, e teologia está dentro da palavra. Ambas fontes da revelação de Deus, e o homem investiga ambas como fonte da revelação divina. Então, nisso eu tenho a realidade que me cerca, e eu tenho a epistemologia, ou seja, a natureza do conhecimento. Então, vamos lá. O mundo que me cerca, eu observo a realidade, eu observo que existe a criação e as relações sociais e a ciência, existe a escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, e a teologia como aquela que vai nortear e nos direcionar para isso. Em ambos os casos, nasce o que nós chamamos de conhecimento, né? E esse nascer do conhecimento, estudar o conhecimento e a natureza do conhecimento, nós chamamos de epistemologia, da palavra grega episteme, que significa conhecer, que significa ciência, né? Então, a epistemologia é exatamente o conhecimento, a natureza do conhecimento, porque eu conheço, de que forma eu conheço e como é que eu sei que eu conheço é, de fato, o conhecimento. Está dentro daquilo que nós chamamos de epistemologia. Veja, tudo isso é resultado desse grande palco que Calvino vai chamar de teatro da glória de Deus na criação. Então, a criação, ela comunica a revelação de Deus, a palavra comunica a revelação de Deus na criação. Essa palavra, a revelação que comunica a revelação de Deus, gera as ciências sociais. E a palavra que comunica a revelação de Deus gera o que nós chamamos de teologia. A resposta de ambos os lados é o conhecimento em resposta à revelação de Deus através da investigação do homem. E aqui vem a grande pergunta que fica, né? Então, esse lado de cá, ele é secular e esse lado de cá é sagrado? Existe a distinção entre secular e sagrado, como foi pregado durante a Idade Medieval, e como muitas igrejas evangélicas também dizem ser haver, isso aqui é coisa do mundo, isso aqui é coisa de Deus, né? Não é isso, né? Não é isso, né? Ambos são sagrados, né? Por que a gente percebe no diagrama que nós mostramos. Aqui Hebreus 11:6 nos ajuda a lidar com isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu busco a Deus, se eu investigo a criação de Deus, eu preciso ter fé e saber que ele, de fato, é presenteador, ele presenteia aquele que o busca. Então, eu tenho a natureza da fé. Então, primeiro, a fé, ela tem um reconhecimento intelectual que é a mente. Ela vem para a mente. Pode ser um assentimento relacional, né, que é as emoções. Ela envolve o compromisso volitivo, que é o compromisso da vontade. E há uma rendição da alma reconhecida como culpada ao Senhor de Cristo. Há uma recepção de Cristo como fonte do perdão e vida espiritual. Então, a fé, ela tem a sua natureza de ser intelectual, ou seja, ela é racional. A fé, ela é também relacional, ela envolve emoções e ela está atrelada à vontade. Nesse caso, essa vontade percebe que a sua alma, ela se rende a Cristo como uma alma culpada do pecado e aceita o Senhor de Cristo sobre sua vida. E nesse caso, ela tem uma recepção de que Cristo é a fonte do perdão e da vida espiritual. Cristo é a fonte dessa relação, né? Agora, como você sabe se existe fé real? João 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, ouve o som dele, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim tudo aquele que é nascido do Espírito. Então ela é real. Mas a pergunta é, de onde vem a fé? Romanos 12, 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo cada um de vós que não pense em si mesmo, mas o que convém, mas pensar de modo a ter um bom senso, pois Deus atribui a cada um uma medida da fé. Então é Deus quem dá a fé.
João capítulo 6, versículo 44 e 45 diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu e aprendeu de mim, esse vem a mim. Então, o ensino que vem pelo cognitivo, que nós aprendemos e que vai produzir a fé, é algo também que vem de Deus, né? É Deus quem nos ensina. Tiago capítulo 1, versículo 5 a 6 diz: Mas se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, conhecimento na sabedoria, que todos ele dá generosamente, sem censura, e seria dado. Mas peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é como as ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento. A fé vem de Deus, a fé procede de Deus, a fé é ensinada por Deus. O conteúdo de sabedoria que nós adquirimos através de conhecimento e aplicação prática desse conhecimento que nós chamamos de sabedoria vem de Deus. Então, eu devo pedir a Deus a fé necessária para receber estas coisas. Marcos 9, 22 a 24 diz: Mas se você pode fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos ajude. E Jesus disse: Se puderes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente o pai do menino gritou e começou a dizer: Eu realmente creio, ajude minha incredulidade. Aqui é um detalhe importante, né? Ele disse: sim, você pode, mas se você crê, né? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé ou na minha incredulidade. Então, há um sentimento religioso de compreensão, mas ele precisa que a fé seja ativada na sua vida. Então, essa fé ativada na vida dele é através da ação sobrenatural de Cristo, através do Espírito Santo. Então, isso me ensina muito. Você pode passar anos e vidas tentando discipular alguém e essa pessoa nunca vai chegar à fé, a menos que Deus produza a fé no coração desse indivíduo ou dessa pessoa. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Nós nos vemos na nossa próxima aula, curso para discipuladores.